Olá! Em meio ao caos e à escuridão de um mundo em plena guerra, uma luz surgiu. Num campo remoto lá em Portugal. Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais profundas do século XX. Uma que mistura fé, história e profecia de um jeito único. Essa história de Fátima. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: como é que a visão de 3 crianças, 3 pastorinhos, pôde ecoar pelo mundo inteiro, a ponto de se conectar com a queda de impérios e até com o destino de papas? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir juntos. Para a gente entender Fátima de verdade, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo em que tudo isso aconteceu. E olha, era um mundo em completo caos. Pensa só, estamos em 1917. A Primeira Guerra Mundial está sangrando a Europa. Sabe, milhões de vidas sendo perdidas nas trincheiras. O mundo era um lugar, nossa, rasgado por conflitos, queimando em ódio. E Portugal, claro, não era nenhuma exceção. O país tinha entrado na guerra um ano antes, em 1916, e por dentro vivia uma estabilidade política e social gigantesca. O clima era de medo, de incerteza, e é bem aí, nesse cenário, que a nossa história começa. E quem são os protagonistas dessa história toda? Bom, esquece generais ou políticos. São 3 crianças. A Lúcia dos Santos e seus primos, o Francisco e a Jacinta Marto. A vida deles era a coisa mais simples que se pode imaginar. Cuidar das ovelhas nos campos da Cova da Íria, um lugar que, na época, ninguém nem sabia que existia. É o contraste perfeito com o caos que tomava conta do mundo. E foi justamente nesse cantinho de paz que eles encontraram a senhora mais brilhante. Tenta imaginar a cena comigo. Dia 13 de maio de 1917. Aquele ar parado do meio-dia, sabe? De repente, um clarão rasga o céu azul. Mas não é um trovão, é como um relâmpago, silencioso. E ali, sobre uma pequena árvore, uma azinheira, as crianças veem uma senhora, toda de branco, mais brilhante que o próprio sol. E as primeiras palavras que ela diz são de puro conforto. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. E logo em seguida, ela pede para eles rezarem o terço todos os dias, pela paz. Uma mensagem, olha, super simples, mas que carregava a semente de profecias que mais tarde abalariam o mundo. Bom, como era de se esperar, a notícia se espalhou que nem fogo em palha seca. E junto com a notícia veio a aprovação. A jornada que veio depois, nossa, não foi nada fácil. Exigiu uma coragem que a gente nem imagina daquelas crianças. O choque foi imediato e muito claro. De um lado, você tinha a fé, assim, inabalável daquelas crianças. Do outro lado, um verdadeiro muro de descrença. Tinha zombaria, ceticismo e, o que é talvez o mais doloroso, a dúvida vindo de dentro da própria família. E olha, a perseguição foi real, foi dura. Eles tiveram que encarar interrogatórios super agressivos, ameaças, chegaram até a ser presos pelas autoridades da região que tentaram de tudo, a todo custo, para forçar eles a dizer que era mentira. Mas eles não voltaram atrás, nunca. A coragem deles era algo extraordinário. Acontece que a senhora tinha prometido uma coisa, um grande milagre para a última aparição, em outubro. Um sinal para que todo mundo pudesse acreditar. E com isso, o palco estava montado para um dos eventos mais testemunhados e mais inexplicáveis de todo o século XX. Então chega o dia, 13 de outubro de 1917. Uma multidão, gente, cerca de 70 mil pessoas se espremiam ali na lama da Cova da Íria. Tinha gente com fé, claro, mas também tinha muitos curiosos, céticos, jornalistas prontos para registrar o que eles achavam que seria a fraude final. E todo mundo ali esperando debaixo de uma chuva torrencial pelo tal milagre. E então, o impossível aconteceu. A chuva parou. Assim, de repente. As nuvens se abriram, revelando o sol. Mas não era o sol normal, aquela bola de fogo. Era como um disco prateado que dava para olhar diretamente. E ele começou a girar, a dançar no céu, jogando feixes de luz colorida sobre a multidão e a paisagem toda. A sensação era que o sol ia se soltar do céu e cair em cima de todo mundo. As pessoas gritavam, de terror, de espanto, de êxtase. E no final, uma coisa que quase todo mundo relatou, as roupas e o chão, que estavam encharcados de chuva, de repente estavam completamente secos. O milagre tinha acontecido. Mas a mensagem de Fátima ia muito além desses milagres visíveis. No centro de tudo, no coração da mensagem, estava um segredo. Um segredo dividido em 3 partes, que foi confiado somente àquelas 3 crianças. Bom, a primeira parte era uma visão assustadora do inferno, um chamado urgente para conversão. A segunda parte previa o fim da Primeira Guerra
mas já alertava para uma guerra ainda pior se a humanidade não voltasse para Deus, e pedia a consagração da Rússia. Já a terceira parte, a mais misteriosa de todas, falava de um bispo vestido de branco andando por uma cidade em ruínas e do sofrimento da igreja. E é aqui que a história dá um salto no tempo de um jeito impressionante. Dia 13 de maio de 1981, exatamente no aniversário da primeira aparição, o Papa João Paulo II sofre um atentado a tiros. Ele sobrevive por muito pouco e diz que foi uma mão materna que desviou a bala. Anos mais tarde, em sinal de gratidão, essa mesmíssima bala foi colocada na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima. A profecia e a história tinham acabado de se encontrar. Mas a história, claro, não acaba em 1917. Vamos ver agora o legado que Fátima deixou. O destino dos pastorinhos foi exatamente como tinha sido revelado a eles. O Francisco e a Jacinta morreram bem jovens, levados pela gripe espanhola. A Lúcia se tornou freira e viveu uma vida longa, sendo a guardiã da mensagem por quase um século inteiro. E em 2017, exatos 100 anos depois das aparições, seus primos foram finalmente declarados santos. A canonização, aliás, foi possível por causa de um milagre que aconteceu aqui no Brasil, com um menino chamado Lucas. E essa conexão com a história mundial continuou. Em 1984, o Papa João Paulo II fez a consagração do mundo, exatamente como foi pedido em Fátima. Muita gente acredita que existe uma ligação direta entre esse ato de fé e o colapso do comunismo soviético, que teve seu ápice na queda do Muro de Berlim em 89. E o mais incrível, hoje, um pedaço desse muro está lá, no Santuário de Fátima, como um símbolo muito forte da mensagem de liberdade. E aquele campo vazio, a Cova da Íria, se transformou completamente. O que começou como uma capelinha bem modesta, hoje é um dos maiores santuários do mundo. É um verdadeiro coração espiritual que recebe milhões de peregrinos todos os anos. Todos eles buscando a mesma paz e a mesma esperança que foram prometidas àquelas 3 crianças. E essas palavras do Papa João Paulo II que ele disse em Fátima logo depois da queda do comunismo, elas capturam perfeitamente esse sentimento. A sensação de que uma força maior estava agindo, guiando a história no meio de toda a turbulência do século XX. E assim, a gente volta ao presente. A história de Fátima, claro, é sobre o passado, mas a sua mensagem, de oração, de conversão, de paz, parece mais urgente do que nunca. Então a pergunta que fica é, no mundo que ainda vive com tantas guerras e divisões, o que será que a gente pode aprender com a fé e a coragem de 3 crianças pastoras?